Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast sobre gestão, negócios, empreendedorismo, comportamento e sobre tudo que envolve o mundo dos negócios. Hoje o Papo Empreendedor é sobre vendas e vendas estratégicas, porque não basta apenas vender, precisa vender certo. E para falar desse tema com a gente aqui hoje, Carol, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, da minha experiência com vocês. É um prazer realmente estar aqui. Obrigado, é um prazer também ter você aqui com a gente, Obrigada. trocando ideia, gerando valor para a nossa audiência. A galera que está nos ouvindo, às vezes ela fala, não, eu sou empreendedor, eu sou gestor. Mas as pessoas esquecem que a profissão universal é ser vendedor. Eu falo isso para todo mundo. Não existe outra profissão no mundo. Você é vendedor, a Maria ali nos bastidores é vendedora, qualquer profissional, ele precisa saber vender. E a comunicação que vende. E hoje essa habilidade é esquecida, né? Porque a gente não aprende na faculdade, coisa que a gente deveria aprender, inclusive. Deveria ser matéria obrigatória na faculdade, para qualquer profissão. Aliás, com todo respeito aos acadêmicos, falta muito numa grade acadêmica. Muito. Vendas, empreendedorismo, comunicação financeira, gestão, tecnologia. Carol, aqui no Papo Empreendedor tem uma tradição. Quem se apresenta é nosso convidado. Bora. Então compartilha com a nossa audiência quem é Carol, conta um pouco da sua história e compartilha conosco. Carol é a sacoleira improvável para empresária imparável, eu brinco, né? Inclusive eu tenho... escrevi coautora de um livro, né, que eu conto a minha história. Então, a Carol, ela não se viu, acho que assim, desde que eu nasci, empreendendo. Desde a idade da minha filha de 8 anos, eu já vendia, fazia minhas pulseirinhas e vendia na escola. Então, eu acho que isso, muitas vezes as pessoas falam, vender é um dom. Não é dom, tá? As pessoas não têm dom da venda. A venda ela é treinável. Mas eu nasci com o dom, gente. Eu sou aquele 1% que tem o dom da venda. Então, eu sempre me vi vendendo alguma coisa. Então, dos 14 a 15 anos, eu já ia para 25 de março, já comprava maquiagem, já comprava bijuteria, saía vendendo. Então, eu sempre empreendi. E sacoleira mesmo. Então, de 8 anos para cá, eu saí de revendedora de maquiagem e construí uma empresa que faturava 1,5 milhão. E nesses 8 anos, que foram, eu brinco que não foram sacrificantes, né? Foi sofrido, sacrifício não. Mas se não fosse a minha experiência, né, essa vontade de querer vender e empreender o tempo todo, eu não teria sido executora e transformado a maquiagem que eu comprava na 25 de março na terceira maior distribuidora da própria marca no Brasil. E hoje, a própria marca, a Ruby Rose, muita gente conhece a minha história, comprou a minha operação. Então, outros distribuidores de outros estados vinham treinar a operação comigo, a venda, toda a estrutura da minha empresa, e a marca comprou a nossa operação. E hoje, nesse processo todo, na minha jornada toda de empreendedora, eu tive várias formações. Então, hoje, eu tenho a formação de neurovendedora. Então, e eu ajudo agora outros empresários e empreendedores a venderem e a chegar onde eu cheguei em 8 anos, né? Eu investi R$400 na 25 de março e em 8 anos eu tinha uma empresa que faturava 7 dígitos. Então, essa é a Carol que realmente vende, executa e sabe que no processo todo de uma empresa, a venda é o coração de tudo, né? Muito bom. Carol, é sensacional porque o empreendedor que consegue ter essa troca com você, esse network, e quando você compartilha todo esse processo de 8 anos de comprar 400 e faturar 7 dígitos, você passou por diversos perrengues para esse caminho, né? Nossa. E quando você compartilha isso, quando você ajuda outros empresários... Nome sujo, não conseguia pagar o carro, o povo devendo para mim. Eu era muito boa vendedora, mas eu não sabia cobrar. Hoje eu já sei cobrar, né? Hoje eu já entendo o processo e a jornada toda. Mas foi muito difícil. Mas se eu não tivesse buscado conhecimento, porque cada etapa da jornada do empreendedor tem uma limitação. E para o próximo nível você precisa buscar conhecimento, que é o que acaba atrapalhando o empreendedor hoje de crescer. Eles
entendem que eles precisam subir de nível, mas eles não estão dispostos a fazer o que a Carol fez para chegar numa empresa de 1,5 milhão de reais. Só que quando a gente aprende com o seu erro, quando eu aprendo com um outro empresário, eu estou acelerando o meu processo de aprendizagem. Eu encurto o seu caminho, né? Eu falo, sai daí, não vai por aí, olha, o caminho aqui fica mais fácil. Exato. Carol, o que é vendas para você? Tudo. Tá, tudo o quê? Vendas é tudo. Por exemplo, eu falo muito da comunicação que vende. Um dos meus treinamentos é a comunicação que vende. São 5 vezes da comunicação que daqui a pouquinho vocês vão entender. Mas a venda, o que acaba acontecendo? Vamos dar um exemplo de uma contratação. Quando você vai contratar uma pessoa, a pessoa tem que se vender para você. Sim. Para ela continuar na empresa, ela precisa continuar se vendendo para o gestor, para o líder. Então, a vendas é tudo, envolve a comunicação, o seu comportamento. Então, quando a gente fala de comunicação não verbal, por exemplo, é a minha expressão facial, é a forma como eu me gesticulo, o seu alinhamento pessoal, a sua organização, isso é vendas. Porque aquela frase clichê, a primeira impressão é a que fica, ela é validada. E aí a segunda impressão é reconquista. E para você reconquistar um cliente é muito caro. Então, tudo comunica vendas. E aí vem uma falinha unicórnio de que não, imagine, não é a primeira impressão que fica. E, parafraseando Harvey Specter, é a primeira impressão que fica sim. E você não vai ter uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão. A impressão negativa da pessoa, seja na forma como você olhou para ela, na falta do sorriso, ou em muito sorriso, ou nos exageros dos gestos, na forma mais fechada da pessoa a te receber, é uma impressão negativa. Quando ela tem uma impressão negativa, vai ser muito difícil você mudar isso. Já criou um bloqueio. Então, você pode dar brinde, você pode dar bônus, você pode fazer, por exemplo, vou te dar um diagnóstico para sua empresa na parte de consultoria, de gestão, para eu ativar aí você. Não adianta, ela já teve uma impressão negativa de você. Para você reconquistar é muito caro o cliente, porque você não perde só ele, né? Você perde um monte, você perde a cadeia inteira de network que esse cliente tem. Você não perde ele de forma isolada, né? Não. Hoje eu não tenho feito tanto processo de recrutamento e seleção, mas antes eu costumava perguntar na entrevista, você quer entrar para um time, né, que a gente gerencia. Carol, você gosta de vender? E aí se a pessoa falava, não, eu não sei vender. Eu não gosto de vender. Eu tenho dificuldade com pessoas. Já era um critério de eliminação. Então eu falava, pô, Felipe, mas você recrutar pessoas para contabilidade, o que tem a ver com vendas? Tudo. Volta para tudo. Tem conexão, tem que se comunicar, tem que se relacionar com o cliente, com o órgão público, com a vigilância sanitária, enfim, com todas as outras conexões. Até mesmo para passar um orçamento, e a forma que você passa o orçamento, a comunicação que você tem com esse cliente, é a percepção de valor que ele vai ter de você dentro do mercado, do diferencial. Essa pessoa ela pode ser uma recepcionista, ela pode ser um contador, ela tem que ter a comunicação que vende, porque senão vai para o concorrente. E vai bonito, você entrega de mão beijada para o concorrente. Carol, você concorda? Esse é um pensamento meu, uma crença minha, que um orçamento feio, ele prejudica o processo de venda, e um delay muito grande do cliente receber a proposta, tá? Eu tô falando de serviços, tá? Tá. Também prejudica o processo de fechamento dessa venda. Concorda? O cliente precisa receber a proposta rápido para ele comprar na emoção. E empreendedorismo é isso, galera. Se afoga no meio do podcast. Vai ter corte aqui não. E um orçamento feio. Você pega uma proposta de serviço que o documento é só apenas um Word, tá totalmente desalinhado. Ou nem Word tem, né? É um escrito ali no WhatsApp mesmo e tá tudo resolvido e é assim, vida que segue. Tem gente que não se importa, geralmente homens não se importam com a estética, mas as mulheres se importam muito com essa experiência. A jornada do cliente começa antes dele te conhecer. Sim. E aí, então, você atrai o lead, aí você faz um patrocinado incrível, uma foto incrível no seu Instagram, faz todo o processo ali de marketing atrativo, paga uma equipe de marketing, chega aqui para fazer o orçamento, você mandou tudo errado.
O cliente vai ter uma impressão assim, é a mesma coisa da atendente. Vamos falar de um restaurante. A atendente fala assim, gera uma experiência incrível no telefone, gera uma experiência ali que vai reservar o local, que é um dos lugares mais requisitados da cidade. A atendente no telefone está te atendendo super bem, você chega lá e o prato veio feio. O prato tá frio. A carne não tá boa. Você acabou com o processo todo da jornada do cliente. E a mesma coisa acontece nesse orçamento. A pessoa tem uma percepção de valor negativa de você. Se ela não tem o autocuidado de mandar o mínimo para você, como que ela vai cuidar de você nessa jornada? É a mesma questão do recrutamento e seleção. Eu acho que o candidato, ele se vende para a empresa. E aí existe uma premissa muito clara quando a gente fala de Advice Contabilidade, nossa empresa. Currículo lá no BUR, sem foto, está eliminado de forma automática. Ah, mas o cara é fodão, estudou em tal universidade. Não importa, se ele não teve cuidado de colocar uma foto no seu perfil, ele está eliminado. Exato. Né? Estou certo ou estou errado? Ainda não sei. Mas tá certíssimo. A gente tem essa premissa. Não tem foto? Eliminado. Não importa se o currículo é bom. Mas um currículo é uma forma de venda, certo? E é a comunicação não verbal. A pessoa não está falando sobre ela. Então, quanto mais valor você gera num currículo, mais você se vende. A gente fez uma contratação, na verdade, essa pessoa avançou e foi efetivada, mas ela só entrou no hall de entrevistas para uma vaga júnior, porque o currículo dela era extremamente bem organizado. Impecável. Zero experiência. Não tinha nada no currículo, mas o currículo estava bonito. Isso foi um diferencial, porque ela teve cuidado de preparar aquele currículo, né? E mesmo que, por exemplo, a pessoa chega, ela manda esse currículo todo estruturado, muito bem estruturado, que nem um processo de vendas tem que ser muito bem estruturado, e ela chega aqui e não tem as habilidades que você queira, eu falo assim, gente, quer uma pessoa que venda para você, sem experiência, contrate o sorriso, ensine a técnica. Sim. A pessoa que sorri para você numa entrevista, ela ganha o jogo. E ela vai ganhar o jogo trazendo faturamento para você. Porque hard skills você treina. Agora vai ensinar soft skills. Você vai gastar... É treinável. Acredito que é treinável, mas você vai gastar muito mais tempo, energia. Muito tempo, porque é a essência da pessoa. Fechada, introspectiva. E quando você lida com pessoas, você tem que estar interativa, ser sinestésica, acolher, servir, cuidar. E uma pessoa que ela não tem essa essência, ela acaba com o seu faturamento. Ela acaba com o seu faturamento. Porque dá uma sensação que voltamos na comunicação não verbal, visual, má vontade. Sem vontade. Sabe aquilo que você vai numa farmácia, numa loja, e a pessoa não tem expressão, ela não sorri, ela deixa você à vontade demais na loja, você fala, nossa, veio bem animadona trabalhar hoje, né? Parece vendedor da Saraiva, né? É uma tristeza profunda. Então, o cliente, ele quer até fugir daquele cenário. Então, e ele vai para o concorrente, ele vai para quem sorri para ele. Então, eu falo, gente, recrutamento, não tem experiência, contrate um sorriso, ensine a técnica que vai dar bom. Carol, vamos falar sobre o preconceito com a palavra vendedor. Não deu certo, virou vendedor. Também. Nossa, você é muito vendedor. Eu já ouvi muito isso. Vou apresentar uma proposta de contabilidade, de consultoria. Não, mas você é muito vendedor. Você tem uma pegada marqueteira. Segundo preconceito é marqueteira, né? Se você for esperto, que nem eu, quase todos os colaboradores das lojas do shopping, inclusive, eu tirava alguém de alguém. Eu tirava alguém de alguém. Porque se conseguisse vender para mim, que sou expert em vendas, eu falava assim, vou levar você para mim. Então, quando você tiver aí alguém que você fala assim, você é bom vendedor e tem uma vaga na sua empresa, vai lá e faz uma proposta melhor. Seja esperto. Carol, por que esse preconceito com a palavra vendedor? É exatamente por isso, né? Hoje, quando a gente fala em vendas, as pessoas pensam, é um vendedor numa loja de shopping, é um vendedor de sapato, é um vendedor de carro. E, geralmente, quando você escuta histórias de vendedores, são pessoas que realmente não tiveram estudo, é a única oportunidade que tiveram. E não é apenas isso, né? São pessoas, tem muitos vendedores especializados na área de vendas, com formações incríveis na área de vendas e que conseguem subir de nível muito rápido.
Então, hoje, você ter esse preconceito, é um preconceito, né? Com os vendedores é o que eu chamo de... Já ouviu falar na palavra exteligência? Não. Nunca ouviu? Não. Inteligência para você, o que é? Nossa, isso aqui filosófico. Eu acredito que eu ter habilidades suficientes para lidar com diversas situações. Um raciocínio, um planejamento. Inteligência é isso, né? A capacidade da pessoa raciocinar, da pessoa planejar. Exteligência é toda a informação que eu busco fora daquilo que eu acredito que é uma única verdade, que eu nasci com aquilo, que eu sei sobre aquilo. Então, por exemplo, um filme, um teatro, a internet, ela traz muita informação e conhecimento para você, Sim. certo? Um bom vendedor, ele tem exteligência, ele não tem inteligência. Um bom vendedor, ele consegue sair de R$400 para R$1,5 milhão faturado mensalmente por causa dessa exteligência. Ele consegue captar todas as informações externas e entender o que o meu cliente quer. Então, o vendedor hoje, ele devia ser considerado abaixo do professor, que eu acho que o professor é uma profissão muito digna, a segunda melhor profissão do mundo. Legal. Carol, você acha que também esse pouco desse preconceito é devido àquele vendedor inconveniente, aquele vendedor que precisa bater a meta, mas ele não tem técnica, ele acaba repelindo o cliente? Exato. Exatamente eu ia chegar nisso. Quando o vendedor ele não tem essa inteligência, que é buscar conhecimento de técnicas, buscar um curso, uma mentoria para entender a jornada do cliente e o passo a passo que esse cliente, essa etapa, ela precisa ter uma técnica e um método para que você consiga realmente ter o fechamento ou a tomada de decisão do cliente, você se torna um vendedor chato. Aquele vendedor que não persiste, aquele vendedor que não faz um ciclo recorrente, é aquele vendedor insistente. Ele quer ganhar você. Você já foi numa loja que o vendedor fala assim, ajuda eu preciso bater meta. Já. Esse é o vendedor, essa é a pessoa que não dá certo na vida. Que não deu certo e foi lá. Problema é seu, cada um com suas Essa é a pessoa que realmente não deu certo, já tentou tudo e me joguei lá, caí de paraquedas como vendedor e tô aqui e é isso, eu preciso bater meta, senão vou ser mandado embora. Se o cara falar isso pra mim, eu saio da loja na hora, eu ofereço o meu treinamento. Mas é isso, entendeu? Mas também tem, Carol, a empresa que coloca o cara lá, tudo bem que ninguém é obrigado a ficar em lugar nenhum, né? Mas coloca o cara lá, fala, olha, você tem uma meta pra bater e não dá porcaria de treinamento nenhum, dá orientação e falar, se vire. Também tem isso. Tem isso, mas eu chamo de autorresponsabilidade. Você entra numa empresa sabendo que você não tem técnica nenhuma para vender, já é um erro. Sim. Ah, não, mas eu vou tentar. Cara, de tentativa, quem vive de tentativa morre sem nada. Sim. Morre sem nada. Você entra, abriu uma vaga, uma seleção aqui de vendedor. Eu tô precisando de dinheiro, vou me jogar lá. Cara, você tem que vestir a camisa da empresa. E outra coisa, que tem um preconceito aí, vendedor vende tudo. Não, vendedor não vende. Se ele não souber o que ele está vendendo, se ele não conhecer o seu produto, se ele não virar um especialista sobre aquilo, ele não vende. Esse é o erro. E aí a gente já pode cair naquela questão de por que alguns influencers conseguem ter alta rentabilização quando ele vai vender um produto e outros não. A gente pega um caso, puxando para sua área, um caso Virgínia, que você não pode falar por problema de marca? Não. Daquele que não eu faz ia pauta, falar né? assim, ela é a maior marqueteira vendedora que possa ter, assim, a comunicação dela é muito bem estruturada para vender. Ela faz um storytelling para vender, né? Então ela conhece um produto, ou ela faz a marca lá da roupa da filha, enfim, da maquiagem, da base que virou meme, né? E usa o meme para vender também, né? Exatamente. Então cria um storytelling, né? O bom vendedor conta história. Ele não mente para o cliente, mas ele conta história. E ela sabe fazer muito bem isso. Ela traz a pessoa para o cenário, ela traz as mulheres para o cenário dela. Então, por isso que ela consegue vender. Enquanto você não trouxer o cliente para o cenário que você quer, é uma coisa assim, a gente vende pela emoção e justifica pela razão. Eu compro pela emoção.
Se você não gerar emoções no seu possível cliente, ele não tem interesse em comprar de você. Ele vai pagar caro e depois ele vai justificar porque ele pagou caro. Depois ele vai pensar porque ele pagou caro. Mas se você gerar uma emoção no seu cliente, a tomada de decisão de compra, ela é muito mais rápida. Muito mais rápida. Muito bom. Carol, quando você vai numa loja, num restaurante e você vê uma deficiência de venda, você consegue ficar... Pega aqui, Maria, o olho tremendo. O olho aqui, tremendo? Você consegue resistir em falar, ei, deixa eu dar uma dica. Às vezes eu não me seguro e falo assim, chega aqui que eu vou te ensinar rapidinho, vem cá. O que acontece? Hoje, as pessoas, elas permitem o autoatendimento. O gestor, o líder, o gerente, o vendedor. Porque é mais fácil a pessoa se autoatender. É mais fácil a pessoa vir me perguntar 1 milhão de coisas e eu só responder para ela. E isso é um erro. Ah, tá. Você não tá falando de autoatendimento um totem. Não. Autoatendimento é onde eu chego numa loja, a vendedora fala assim, olá, tudo bem? Tá procurando alguma coisa específica? E eu falo, geralmente a gente fala, não, obrigada, né? A gente quer ficar à vontade. Só tô dando uma olhadinha. Só tô dando uma olhadinha. Tem uma técnica pro olhadinha. E aí as pessoas acabam... O que acontece? Não existem perguntas pro cliente. Quando você faz perguntas, você ganha o jogo. Quando o cliente começa a fazer as perguntas para você, ele começa, e esse produto é bom? E esse produto tem quanto tempo de garantia? Ele começa a ter o poder sobre a venda e não mais você. Então, a tomada de decisão você entregou todinha para o seu cliente. Sim. Deixando ele à vontade demais e fazendo autoatendimento. Ou um efeito ping-pong. O cliente pergunta, você responde. O cliente pergunta, você responde. E é o contrário. Você pergunta, entende a necessidade, escuta e vai criando um ecossistema onde esse cliente ele não consegue mais sair. Ele quer saber mais, ele quer saber mais. Então, você vai direcionando e fazendo com que o cliente tenha comportamentos, que eu chamo voz do comando. Você vai dando voz do comando e o cliente ele vai tendo comportamentos até a tomada de decisão de compra positiva, né? O fechamento da venda mesmo. E falando de autoatendimento, tem um público que prefere e curte o autoatendimento robotizado mesmo? Vou dar um exemplo, né? Eu brinquei com alguém esses dias, falei, tem tanta gente falando comigo humanos, acho que eu tô querendo falar com um robô. Chega de humanos. Por exemplo, a Reserva é uma marca que eu consumo. Vamos usar esse exemplo. Sim. Recentemente, um vendedor que tinha me atendido no Catarina Outlet mandou uma mensagem. Ei, Felipe, tudo bem? É o mês do seu aniversário. Montei uma cesta já na Reserva com algumas peças parecidas com o que você pegou e coloquei uma camiseta de brinde. Ele mandou o link para mim. Eu nem respondi ele, mas eu comprei. Por que você comprou? Porque eu tava com preguiça, eu tenho muita preguiça de comprar roupa. E aí ele já escolheu com o padrão daquilo que eu já comprava, então eu queria comprar aquilo mesmo, não queria mudar de roupa, enfim, de outras fornecedor, peças. de marca. Eles entregam na minha casa, eu ia ganhar uma camiseta a mais e deixei ele lá, ver navios. Sensacional. O que acontece? O vendedor, o profissional, ele tem que encurtar a jornada do cliente. Sim. Ele encurtou a sua jornada. E a gente tem que ter uma percepção que eu não atendo o meu cliente da maneira que eu gostaria de ser tratado. Da maneira que eu gostaria de ser atendido. Eu atendo o meu cliente da maneira que ele quer ser tratado. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai morrer na praia. Então, por exemplo, você me trouxe... qual que foi a pergunta que você me trouxe no começo? Se as pessoas querem esse atendimento robotizado mesmo? E aí, hoje mesmo eu estava numa cliente falando isso. As pessoas, elas gostam do atendimento automatizado, robotizado, quando vai encurtar o processo dela. Fora isso, para finalizar uma venda, quem que faz? Uma pessoa. Entendeu? Então, a gente precisa entender, o meu cliente, ele quer realmente ser automatizado, robotizado? Vou dar um exemplo. Você senta numa lanchonete. Tá lá a plaquinha do QR Code. Odeio o cardápio. Odeio. Olha, até estourou o áudio. Odeio cardápio no QR Code. Eu quero papel. Eu tava falando isso hoje para uma cliente, porque ela me perguntou. Eu falei assim, você senta, tem um QR Code.
aquele cliente, ele tem habilidade para usar o QR Code? Eu sou uma pessoa extremamente visual e sinestésica. Eu quero pegar no papel, eu quero folhear, eu quero voltar, eu quero vivenciar a experiência do cardápio. Aí você pede um cardápio físico, a pessoa fala, não tem, é só QR Code. Você acabou com a sua venda. Nunca mais esse cliente vai voltar no restaurante. Sim. E aí você fala assim, moça, ajuda aqui, você pode me ajudar aqui? Aí você fica procurando ajuda. Isso é uma experiência ruim. Eu posso ter o QR Code, mas se o meu cliente pedir um cardápio físico, eu tenho que ter o cardápio físico. Então, eu tenho que adaptar o meu atendimento, que é a comunicação versátil. Eu falo que você tem que ser um camaleão. E porque em algum momento seu cliente também... Eu gosto, por exemplo, de chegar no restaurante e perguntar a opinião do garçom. O que eu peço? Não porque eu não tenho capacidade de escolha, mas porque, de repente, ele tem, sei lá, um prato que é assinatura, algo que é a característica, né? Por exemplo, vamos pegar aqui Sorocaba, você vai no Botequim da Francisca. O que eles vão te oferecer? Eles vão te oferecer um pastel de pera. Exato. Né? Então, eu tenho a personalidade. E aí você quer ver, né? Você quer ver. Mostra aqui pra mim qual é o prato que você tá falando. Você Sim. quer ver a imagem do prato. Isso, e é esse cuidado que a gente tem que ter. É atender o meu público, ter uma comunicação versátil. Eu consigo me adaptar com cada perfil? Por exemplo, se a gente falar assim de um perfil dominante, aquele cara que é um tratorzão, ele não quer saber de experiência, de jornada, ele não quer saber nada disso. Você sabe lidar com essa pessoa? Você sabe lidar com um cliente interativo que fala e não deixa você falar? Você sabe lidar com um cliente cauteloso, que é o cliente que vai falar, vou pensar, e realmente ele vai pensar, não é uma jogada que ele não quer o seu produto. Então, se você não tiver essa comunicação humanizada, mesmo que você coloque um bot, um robô para falar, no final tem que ser humanizado, tem que ser da maneira que o cliente quer ser atendido. Você também consegue colocar uma comunicação automatizada, mas humanizada, né? Humanizada. E no final, quem vai fazer o fechamento? Um humano. Um humano. Se ele não acompanhar esse processo automatizado, vem um robô, ele faz um atendimento impecável, o robô com você. Ele vai encurtando o seu caminho. Chega no final, a pessoa que vai fazer o fechamento, ela acaba com todo o processo. Porque o robô, ele vai te dando direcionamento, no final você acaba mandando um orçamento feio, e aí você encerra o ciclo mandando estou à disposição ou fico no aguardo. Quer mandar isso para mim, é acabar comigo. Eu já quero corrigir e falar assim, vem cá que eu vou te ensinar como que termina, como que você manda um orçamento para a pessoa. Carol, as pessoas também têm dificuldade de falar e dificuldade de escrever, né? Muito. E aí a gente puxa para um problema estrutural em relação ao conhecimento sobre a língua portuguesa, né? Começa por aí, né? A comunicação que vende. Eu acho que é um ponto legal, né? Eu costumo brincar, por exemplo, quando a gente fala da device contabilidade, a palavra prezados é proibida. Prezados. Agora, quando eu vou falar com um órgão público, eu uso prezados. Mas isso vem de um meme pessoal meu, né? Eu fui servidor público e aí existia um manual de conduta para você escrever documentos públicos, né? E aí tinha uma orientação que era para encerrar todos os ofícios com aproveito o ensejo para reiterar os protestos mais elevados de estima e consideração. Eu falava, pô, eu tô mandando um ofício, não é um ensejo, eu não tenho estima e não tenho consideração pela pessoa que tá recebendo esse negócio, né? E a pessoa, muitas vezes, que recebeu, ela nem entendeu, né? Essa finalização aí do seu e-mail, da sua carta, enfim. Tem que tomar cuidado com essa comunicação. Eu preciso me comunicar exatamente da maneira que o outro vai entender. Sim. E o óbvio para você não é óbvio para mim. A gente tem que tomar muito cuidado com essa comunicação muito formal. E o óbvio precisa ser dito, né? O óbvio precisa ser dito, gente. Às vezes a gente quer ser um vendedor, um profissional muito elaborado, e eu acabo falando, por exemplo, vou dar um exemplo de um profissional na área da saúde. Ele vai falar com o paciente dele como se o paciente também fosse um outro profissional da área da saúde. Então, por exemplo, na área de estética, eu vou colocar um ozônio baseado no sei o que lá, que vai entrar na sua gordura, na sua flacidez. A cliente quer saber disso? Ela não quer saber disso. Essa comunicação é errada, essa comunicação formal demais. Ela quer saber, vai eliminar minha gordura localizada ou não vai? Mas ela também tem que estar adepta. Por exemplo, eu sou um cara que eu vou no médico, imprimo meus exames, eu vou passando marca-texto, eu falo, tá, mas vamos analisar por que o magnésio tá assim, por que a glicemia tá assim? É que você é sinestésico, né? E porque eu quero entender que eu pesquiso os resultados antes. Daí o médico fala, pô, eu sou médico ou você? Né?
Mas existe esse perfil de cliente Mas também. você é 1% da Sim. população, as pessoas não fazem isso. A hora que ela vai pegar um exame e ela vê lá o valor de referência, ela chega no médico e fala assim, eu pesquisei no Google, eu acho que eu vou morrer. Não é assim? Bem isso. Não é assim? Ou ela fala assim, eu quero saber, eu tô doente ou não tô? Ela não quer saber que o processo, o procedimento, nomes de tudo que esse profissional vai fazer. Ela quer o final. E é engraçado, Carol, porque, por exemplo, né, existem temas e temas. O profissional da área da saúde, ele precisa ser transparente, mas ele precisa democratizar esse conhecimento. E aí, quando eu olho, por exemplo, o lado de finanças, uma vez eu atendi uma profissional da área da estética, inclusive, e eu estava falando o básico do básico sobre gestão financeira. E eu estava utilizando a palavra receitas e despesas. Ela, mas o que é receita? Não sabem. Então, as suas entradas, o valor que você cobra pelos seus procedimentos, então você vai precisar relacionar as suas entradas. Ela, Felipe, não estou entendendo. O que é entrada? Eu falei, quando você quando você faz uma venda de um procedimento, esse valor que a sua cliente paga é uma entrada. Ah, tá. Isso o que é líquido, o que é bruto, não sabem. Não, mas não estava nem nesse nível. Mas e o que é despesa? Eu fui explicar no detalhe do que era uma despesa. Você pegou num ponto legal. Empreender não é só vender. Quando as minhas alunas chegam e eu vou fazer um diagnóstico e elas falam, a primeira coisa que a pessoa fala quando ela não está conseguindo pagar a conta, está sobrevivendo ou está perdendo cliente, eu preciso de um treinamento de vendas. Eu preciso de um treinamento para minha equipe vender mais. Aí eu chego dentro da empresa, os bastidores estão uma zona. O fluxo de caixa não existe. Não tem métricas. A parte comportamental do time não condiz com aquilo que eles querem mostrar para o cliente, né? Essa comunicação de valor. Organiza a casa. Aprenda a organizar a casa. É mais importante do que vender. Eu tenho uma cliente que ela está batendo meta e a gente nem começou a treinar a equipe de vendas. A gente organizou. Ah, mas Carol, você dá treinamento de gestão? Gente, eu tive uma empresa durante 8 anos, então eu sei todos os processos. Eu ensino, ajudo básico para conseguir treinar a equipe de vendas, porque senão se eu trouxer técnica e não mudar os bastidores, não adianta nada. Porque às vezes é um balde furado, né? Você está colocando para dentro e está saindo. Mas né? por que eu não estou conseguindo vender? Vamos entender o para trás. Vamos entender o que está acontecendo. O seu fluxo de caixa, as suas métricas, a sua organização. Então, um negócio, para você crescer, precisa organizar a casa, não é só vendas. E, Carol, você acha que em algum momento chega um empresário para você e fala, não, eu preciso vender mais, eu preciso vender mais. Só que ele não sabe o que ele está vendendo, ele não sabe por que ele vende, ele não sabe para quem ele vende. Todo dia, quase sempre, aparece um assim, a maioria. Principalmente o time. Quando eu vou fazer um diagnóstico, o dono da empresa, um líder que vai falar comigo, ele acha que é tudo culpa do time, que é tudo culpa da área comercial. Aí você vai entender a área comercial. O time não é perito, não é especialista sobre o que está vendendo, sabe 3 benefícios do produto, muitas vezes nem sabe o benefício do produto, e o líder não conhece o público que está vindo. Então, quando você vê o líder, o dono, não sabe para quem ele está vendendo, automaticamente é a extensão do time. Eu falo assim, a tropa é o reflexo do comandante. Nada é por acaso. Seu time não está vendendo, é por sua culpa. O time não sabe, está perdendo cliente, tá entrando cliente no funil e saindo, não tem recompra, não tem fidelização. Não é culpa do time, é do líder. Eu atendo muito médico e às vezes o médico fala, não, preciso de um treinamento de vendas para minha secretária porque ela precisa vender mais. Quase que automático. Falo, não, doutor, você também precisa ser vendedor. Não, eu sou só médico. Não, você é médico e vendedor e gestor e líder. Não é só. Ponto final. Né? Exatamente. Mas é difícil para eles. Sim. Então, porque eles não têm essa habilidade dessa comunicação de vender. Então, a recepção é o coração da empresa. Ela é o coração da empresa.
todo o time de atendimento, recepcionista são o coração da empresa. Ela vai fidelizar, ela vai garantir uma recompra, ela vai mandar um orçamento de um procedimento. Se ela não conseguir, se ela só enviar esse orçamento e não voltar a falar com o cliente, não ter a comunicação persuasiva, que esse cliente vai para outro médico, para outro dentista, enfim. Mas o dono, ele tem que saber tudo. Sim. Carol, vamos falar um pouquinho sobre indicadores de vendas? Bora. Como a gente metrifica se o meu setor comercial é bom ou não? Feedback. Quer uma coisa básica? Feedback de cliente. Porque se eu colocar aqui métricas, NPS, essas coisas que a gente sabe fazer, nós como especialistas, a gente sabe fazer um NPS. Mas a maioria não sabe. E tudo que é difícil para quem não tem habilidade, eles deixam de fazer no meio do caminho. Então, muitas vezes, eu nem aplico o NPS nos meus clientes para entender. Eu falo, vamos fazer um feedback pós-venda. Pós-venda é a maior metrificação que você pode ter se você está indo bem, aonde você precisa melhorar, esse feedback do cliente. E eu falo muito, a gente já banalizou o processo de vendas. Hoje você escuta no mercado, funil de vendas, primeiro atrai, depois o cliente começa a gostar de você, depois compra. Tá batido isso, gente. Todo mundo sabe o que é um funil de vendas. Eu brinco que o funil de vendas, ele deixou de ser um funil, ele virou uma ampulheta. Sim. A sua venda começa quando o que você faz depois que o cliente passa o cartão. O seu pós-venda começa a venda. Porque eu não quero vender uma vez para o meu cliente, eu quero vender várias vezes. Eu quero que seja recorrente. Então, a ampulheta vendeu, virou, começa uma outra jornada do mesmo cliente. Então, a maior métrica é o pós-venda. É onde eu vou melhorar, onde eu vou corrigir toda a jornada do meu cliente. E as pessoas não fazem pós-venda de medo de escutar um posicionamento negativo. E o NPS tem uma restrição, né? Para quem não conhece, o Net Promoter Score. Esse mesmo. Porque tem medo do que vai vir. Mas eu acho que como gera insight, né? A gente atendi recentemente um cliente que atende a área do idoso no geral. E a gente colocou no NPS para as pessoas responderem o que é envelhecer para você. Carol, essa pergunta gerou insight para gerar um plano de negócio e expansão monstruoso para a empresa. Consegue entender aquilo que eu falei? Quem faz pergunta boa, assertiva, ganha o jogo? Porque a pergunta era, a empresa vende serviços e produtos para a área do idoso. Então, a pergunta era, não para o idoso, para outras pessoas. Falei recentemente para uma geriatra, falei, doutora, você está se comunicando com o idoso e quem compra o seu produto não é o idoso, é o filho do idoso. Exato. Né? E as pessoas responderam diversas, né? Eu tenho medo de envelhecer, não, para mim o envelhecimento é um momento de eu estar mais em paz. Isso gerou muito insight de comunicação. Né? Porque eu acredito muito que as pessoas compram buscando prazer ou fugindo da dor. E se não tivesse feito essa pergunta, como que você ia corrigir essa jornada do cliente? De 0 a 10, minha estrutura física. Tudo bem, é importante isso, não estou desmerecendo. Sim. Mas é muito objetivo, né? E acho que a gestão também está um pouco na subjetividade, Exato. Né? Mas o 0 a 10 funciona. Porque se o cliente dá um 4, você vai fazer uma pergunta assertiva entendendo o que aconteceu para ele te dar um 4. Carol, vamos falar sobre outros indicadores, né? Recorrência / recompra. Eu gosto bastante de olhar para esse indicador, porque, por exemplo, o meu negócio principal é device contabilidade, embora eu tenha em outros projetos e outros negócios. Mas quando eu falo, por exemplo, de uma contabilidade, eu tenho LTV, LTV no mínimo de 48 meses, porque eu tenho um churn quase zero, né, na device. Sim. Churn, perca de clientes, né? Para quem não sabe, a gente precisa traduzir. Mas eu tenho recorrência. E aí, quando eu for fazer mentoria de gestão, né? A gente tem um produto que é uma mentoria para médicos e dentistas, principalmente. E aí, existem produtos e serviços que a gente não tem um LTV tão forte, né? Então, eu brinco muito com o dentista. Fala, cara, como é que você traz recorrência para um consultório odontológico? E eu costumo brincar com eles. Vocês ficam lembrando seus clientes que precisam fazer limpeza? Porque profilaxia, baixo custo, uma margem de lucro líquida de 60%, serviço de baixa complexidade, que é uma forma de recorrência.
Mas como que você olha, e você como especialista em vendas, para esse indicador da recompra? A recompra, ela é experiência gerada no cliente. Lembra que eu falei no começo que quando você gera uma emoção no cliente, ele compra. E quando eu encanto o meu cliente, eu gero uma recorrência. Mas falando de dentista, vamos pegar o exemplo. As pessoas, elas não têm uma percepção do cuidado, né, da saúde bucal, por exemplo. Eu tenho vários alunos dentistas. O que acontece? Voltamos à recepção. Se eu não tenho um processo de vendas estruturado, essa minha recepcionista, ela é uma zeladora. Ela tá lá só para funcionar o WhatsApp, para abrir a porta, para servir o café. E é o que acaba acontecendo, confirmando ou não uma consulta. Se eu não tenho um processo com essa minha recepcionista, a gente não vai conseguir uma recompra. No caso, por exemplo, nem de um Botox, se esse dentista faz. Sim. Porque Botox, se tiver mais 10 dentistas na sua calçada, todos vão fazer e vão te trocar por R$10. Então, o processo está na recepção. Se eu não tiver metas diárias, uma meta macro e meta micro. Quais são as minhas metas micro? Eu ligar para os meus clientes depois de um procedimento, é um pós-procedimento, ao invés de um pós-venda. Eu mostrar que eu estou ali para cuidar dele nessa jornada. E toda vez que eu tiver uma comunicação com o meu cliente, eu tenho que gerar uma ação, uma comunicação de um próximo passo, do próximo encontro. Então, eu crio na mente do meu... Isso é neurovendas, tá, gente? Eu crio uma ação que eu quero que o meu cliente se comporte. E que ele vai entender que aquilo ele vai precisar recomprar. Então, por exemplo, no final de um procedimento, eu já aviso o meu cliente, seu João, daqui 6 meses você vai precisar de uma limpeza. Eu já vou deixar agendado para o senhor. Não deixa muito na mão dele. Traz a responsabilidade. Nunca. É a voz do comando. Quando eu crio a habilidade de comunicação de voz do comando, eu faço o meu cliente se comportar da maneira que eu quero que ele se comporte. Então, eu não abro porta para ele ir para o concorrente. Então, eu já deixo agendado daqui 6 meses. E nesse processo, nessa jornada, quem é visto é lembrado, quem é lembrado é comprado. Muito bom. Então, você vai ficar 6 meses sem falar com esse cliente? Não, e o jamais. Mais conhecido vence o melhor. Exatamente. Ponto. Vence o melhor, o mais inteligente, enfim. Não adianta, você é referência, mas você é bom? Ai, não, mas é que todo mundo vai lá. São gatilhos mentais, isso daí é prova social, né? Prova social. Então, a sua recepção, ela tem que já dar a voz do comando. Se você é o profissional, você também vai falar isso para ele. Olha, daqui 6 meses eu preciso te ver. Por que eu preciso te ver? Você já cria uma antecipação de um problema. A venda é isso, você mostrar para o cliente que ele pode ter um problema futuro se ele não vier até mim. Então, essa comunicação tem que estar tanto no profissional quanto na recepção. E no caso da odonto, né, Carol, por exemplo, quando você recebe uma mensagem bem elaborada, falando, por exemplo, sobre uma limpeza, o que seu cérebro vai pensar? Seu cérebro vai sentir aquela sensação de passar a língua nos dentes e ele está limpo, né? Eu, recentemente, conversando com um grupo de médicos, e aí a gente estava desenhando uma estratégia para vender um procedimento de laser, né? Uhum. Então, quando você vai fazer um procedimento que vai envolver o laser, qual é o primeiro pensamento? A dor. A dor. A objeção é a dor. Uhum. E aí, quando a gente fala de vender procedimento estético para público masculino, também isso é muito forte. Público masculino não tem objeção a preço na hora de comprar procedimento estético, tem objeção à dor. Exato. Mas o que eu vendo? Eu vendo aquele momento de dor do laser, ou eu vendo aquela sensação, por exemplo, de pele pós-laser. Eu dei exemplo para uma médica. CO2, laser de CO2, a galera da área de saúde entende. É um laser que a pessoa fica com o rosto todo marcado, fica um código de barras, mas a sensação da pele pós-procedimento é ótima. Então, o que a pessoa vai comprar? E como que eu estou vendendo? Eu estou vendendo naquela dor do laser, ou eu estou vendendo aquela sensação de qualidade de pele, aquela sensação de estar mais jovem, mais saudável? Pega essa frase. Venda o problema e entregue a solução. Venda o problema. Hoje eu estava falando com uma cliente, mudando um pouquinho da área da saúde, que ela é contabilidade e recrutamento também.
E aí essa cliente, ela é de São Paulo, do ABC, e ela vai dar várias palestras num congresso. Dela, qual é o tema da minha palestra? Eu falei, a dor do seu cliente. É isso que vai prender a atenção dele. Então, por exemplo, você está cansado de você está cansado de perder muitos colaboradores para o concorrente, está cansado de não ter estabilidade com os seus colaboradores. Fui trazendo várias ideias. E quando você não mostra para o cliente que existe uma solução para o problema dele, ele não vai enfrentar a dor. Sim. Você tem que ser a solução para o problema dele. Traga a pessoa para o cenário. Por exemplo, tá cansado, tá com a autoestima baixa, o sorriso, os dentes não estão legais, você se sente frustrado, você não sorri mais. Você tem que trazer a pessoa para o cenário. Traga a pessoa para o problema. Ela fala, é assim que eu estou me sentindo. Ela não vai mais se preocupar com a dor. E aí entra a parte da recepção e do atendimento. Quando esse cliente ele já chega com medo. Não importa se é mulher, se é homem, ele já chega com medo. Se é um procedimento estético, se é dentista, ele já vem com medo. Se você não gerar uma empatia, uma comunicação de empatia, de cuidado do servir do seu cliente, vai piorar a situação. O seu time de abordagem tem que ser muito bem treinado. Quando eu falo área de saúde e de estética, se o seu time, que está na linha de frente, que é a primeira impressão que vai ficar do seu cliente, não estiver preparado para receber esse cliente que está com medo, acabou. Acabou. E é interessante, né, Carol, porque às vezes as pessoas investem no setor comercial, quer vender mais, e aí ela não investe nesse pós-venda, nesse processo como um todo. Lembrei agora, né? Por exemplo, eu fui... esqueci o nome da marca de laser, mandou uma mensagem que eu tinha ganhado faixa de barba lá, fui fazer, né? Gratuito. Puta que pariu, que dor no cão. Cheira churrasco. Não, o pezinho, eu nunca senti uma dor tão forte daquela. Essas mulheres falam, sou frouxo. Mas é isso. E aí eu peguei e fechei, acho que eram 3 sessões para fazer faixa de barba e pezinho. Mesmo que a sessão grátis tenha sido uma péssima experiência de dor. Tá? De dor. Homem cagão, né? Beleza. O ticket era baixo, não era um valor alto. E eram mais 3 sessões. O serviço péssimo. Agendamento, não tinha agendamento. Vários números do WhatsApp mandando mensagem. Bombardeando. E aí a gente pega, por exemplo, meu WhatsApp bate 120 mensagens dia tranquilamente. Se você pegar uma empresa que ela não se comunica e ela fica toda hora mandando mensagem, você vê uma bagunça no cliente. E aí, nesse caso, o serviço era ruim, mas o serviço você queima cartucho, na verdade. Sim. Porque chega uma hora que esse cliente está recebendo tanta informação, por isso que eu falo, gente, lista de transmissão, grupo do WhatsApp, elimina isso da sua vida, é muito estratégico. E aí entra isso na lista de transmissão. Eu tenho uma carteira de clientes, uma base de clientes na minha automatização do WhatsApp e eu começo a disparar isso para todo mundo. Chega uma hora que uma informação relevante para mim, eu nem abro e passou batido. Porque você está me bombardeando tanto com aquilo que eu não preciso, que chega uma hora que aquilo que eu realmente preciso, eu acho que você não vai me entregar, eu vou para o concorrente. Eu acabo nem abrindo. Quantas pessoas te mandam informação, campanha, bônus, desconto, e você vê que é aquela empresa você nem abre mais. Eu nem abro mesmo. Você queimou cartucho. Tem que tomar cuidado com essa comunicação. O WhatsApp, né, falando de ferramenta, o WhatsApp ele é um amigo, mas é também um vilão na hora de vender? Ele é Ou vilão só? Uma bomba relógio na mão de quem não sabe usar. Ele tem o poder de destruir o faturamento da sua empresa. Ele tem, o WhatsApp ele tem, não são pessoas. Quem está manipulando o WhatsApp ali e não souber como utilizar a ferramenta correta, ele tem o poder de acabar com a sua empresa. Eu vou dar um exemplo que pode parecer até arrogância, mas pensando nessa questão da nossa demanda do dia a dia do empresário. Uhum. Em algum momento a gente aloca a máquina de café e compra o café da locadora. E aí eles faziam essa negociação direta comigo, né? Esse começo de negócio. E aí chegava na época, tipo, lá pelo dia 10, eles mandavam uma mensagem. Oi, Felipe, vai querer café? Aí eu respondia, sim. Aí daqui a pouco outro número mandava, Felipe, tá precisando de café?
Daqui a pouco me ligavam, Felipe, tá precisando de café? Eu falei, mas que caramba, eu enchi o saco de ficarem me mandando mensagem. Eu falei, olha, manda 10 quilos de café. Ou você fala, quando eu precisar, eu aviso. E eu falei, olha, eu quero te dar uma dica muito importante. O café de vocês é bom, eu gosto do serviço de vocês, mas vocês são muito desorganizados. Tá me irritando vocês toda hora perguntar se eu quero café. Mas me vê 10 quilos. Mas eram vendedores diferentes ou o mesmo? Não sei, eram vários números de telefone da mesma empresa. Acontece. Eu falei, pô, você vai ter tanto cliente assim. Por causa da falta do processo de vendas dentro da empresa. Por exemplo, eu tenho você na minha base de clientes e você é desse representante. Esse representante ele não vendeu e já passou do prazo de você recomprar, ele automaticamente passa para outro representante. Tem empresas que têm esse processo implantado dentro da empresa. Mas isso tem que ser estruturado. Tem que ser muito bem estruturado. Só que aí você pegou, já começa aí o erro de não ter uma organização no processo de venda. Segundo, não ter a comunicação que vende. Eu nunca pergunto, isso eu sei que tem uma pergunta aí fazendo aí de técnicas de venda, mas eu já vou antecipar. Vamos entrar nesse tema das técnicas de venda. Eu nunca, gente, presta atenção nisso. Eu nunca pergunto, você gostaria, você quer, você poderia, isso você tem que eliminar da sua comunicação. A voz do comando é sua, é do profissional. Se você não tiver essa habilidade, vou dar um exemplo, o Felipe trouxe do café. Felipe, mês passado você comprou a cada 10 dias, estou vendo aqui no seu histórico que já está chegando próximo aos 10 dias. Vamos já antecipar e você já pede ou você prefere um pouquinho mais para frente? Eu uso uma técnica do ou. Mais para frente, pode me ligar mais para frente. Então, lá pelo dia 20, eu entro em contato com você e a gente já faz a reserva ou eu já posso mandar? Isso é voz do comando e eu estou direcionando o tempo todo. A experiência seria totalmente outra. Se eu falasse assim, já estou vendo prazo aqui, referente ao seu histórico de compra, já está dando, você prefere comprar agora ou você prefere que eu entre em contato com você no final do mês? Final do mês, entre em contato comigo no final do mês. Então vamos fazer assim, eu sei que está muito corrido para você, eu já vou deixar agendado no dia 30, no dia 25, eu já posso entregar para você? Pode, perfeito, encurtei a jornada do meu cliente e dei a voz do comando. Eu nem deixei o meu cliente pensar na possibilidade dele não comprar. Sim, e olha que legal, também tem um exemplo que aconteceu comigo recentemente. Acaba que muitas empresas querem se conectar comigo e quero te apresentar uma tecnologia, e o WhatsApp a gente não consegue dar conta dele 100%, né? E aí aconteceu um exemplo bem legal. A pessoa já tinha mandado mensagem 3 vezes e eu não tinha respondido. E ela mandou, olha Felipe, me desculpa por ser insistente, mas também não quero te incomodar. Imagino que a sua agenda seja bem concorrida. Se em algum momento você precisar ou quiser conhecer nossa solução, eu estou aqui disponível. Eu falei, nossa, que legal, ele não foi inconveniente. Daí eu falei, olha, tá aqui o link da minha agenda, reserva um horário pra gente conversar. É um gatilho da empatia, da comunicação, de empatia. Quando, por exemplo, até mesmo quando eu vou mandar um orçamento, esse cliente falou que vai entrar em contato com você no final da semana, na sexta-feira ele não entrou, já vai te dando uma ansiedade, quero vender, preciso bater meta. Você manda uma mensagem para o cliente falando assim, Carol, eu sei que tá super corrido para você, mas eu tô verificando a minha agenda aqui, na semana que vem a gente já pode começar esse processo, vamos trocar uma palavrinha rapidinho aqui, 10 minutos? Você consegue no final da tarde, entre as 16 e as 17? Objetividade, gente, resolve o mundo. E empatia, você fala, eu entendo a sua correria, por isso que 10 minutos. Você precisa indicar, voz do comando, eu tô indicando para o meu cérebro, é só 10 minutinhos. O negócio que eu tenho ranço, Carol, a pessoa manda assim, oi Felipe, aqui é a Maria, eu vou te mandar um áudio porque é mais fácil. Não me perguntou se pode mandar. Embora, que, assim, eu gosto de áudio, mas eu mando. Carol, fica confortável para você mandar, se eu te mandar um áudio? Sim. E aquela comunicação é um áudio pronto, né, sobre aquela venda e aquilo não tem relevância nenhuma. Ou a pessoa manda assim, bom dia, tudo bem? Aí, Cacete, até o tempo de você responder o tudo bem, daí mais a demanda dela vai demorar mais 2 horas para ela te responder, não tem fim essa conversa e você já cansou dela e aí a partir do momento que você cansou dela, porque ela não responde, a hora que ela mandar a pergunta ou o que ela quer mesmo, não gera efeito resposta, que é que os meus clientes falam, por que os clientes não respondem? Primeiro,
Você só gera o efeito resposta se você fizer uma pergunta. Sim. Se você não fizer pergunta, você não... E bom dia, tudo bem? Não é pergunta. Não é pergunta. Áudio. Por que as pessoas têm medo de mandar áudio? Eu não mando áudio porque eu não gosto. Mas o áudio, ele vende numa taxa de conversão, é o que mais vende. Porque é o tom de voz entrar na comunicação, verbal e vocal. O tom de voz, ele, na percepção do nosso cérebro, ele vale mais do que o que você está falando para mim. Se você está falando assim para mim, então, Carol, eu quero que você conheça um pouquinho dos nossos produtos. Olá, Carol, eu estou aqui para apresentar o nosso produto. Isso já vira a chave do cliente. Energia na voz, né? Energia na voz. O áudio, ele é muito poderoso e estratégico. E, geralmente, a gente acaba usando áudios quando não tem uma taxa de conversão. Quando o cliente já se comunicou errado, para a gente converter de volta essa conversa, manda um áudio curtinho para gerar curiosidade nele e ele clicar. O que essa desgraça tá falando aqui comigo? Curtinho, né? Curtinho, gente. É 20 segundos, 30 segundos. Esses dias eu contratei uma pessoa para um trabalho específico, pontual. E aí eu mandei uma dúvida simples para a pessoa. Simples, Carol. Simples mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? A pessoa foi contratada para fazer um serviço de limpeza e ela levava o produto de limpeza dela. E aí eu fiz a seguinte pergunta. Falei, mandei, oi, tudo bem? Você falou que leva seu produto, mas no ambiente tem um laminado. Não sei se você tem o produto para o laminado, mas deixei em tal lugar o destaque para o laminado. Ela mandou um áudio de 5 minutos Não. e 53. Não. A limpeza até ficou boa, mas não quero mais. Vamos falar do áudio, dessa Não. técnica do áudio. Vamos falar dessa técnica do áudio. Toda vez que a gente fala da técnica de espelhamento, rapport. Isso, boa. Vamos falar dela. Falou que é rapport. Rapport nada mais é do que eu me comportar da mesma maneira que o cliente está se comportando, certo? Certo. Exemplo, sem querer eu mandei um áudio para o cliente, eu já fui no automático e mandei um áudio. Se esse cliente me responde por escrito, jamais você deve mandar outro áudio. Você vai continuar toda a jornada do cliente por escrito, a não ser que esse cliente seja algo explicativo, que vai gerar uma tomada de decisão de compra. Você vai avisar o cliente. Carol, eu posso te mandar um áudio só para explicar um pouquinho melhor? O cliente, se ele está interessado, ele vai falar assim, não, beleza, pode mandar. Aí sim. Se o cliente continua por áudio, vai embora com áudio. Boa. Se o cliente manda áudio e intercala com um escrito, você precisa fazer a mesma coisa. Só que detalhe, tudo que for algo explicativo, mais burocrático, que o cliente não está entendendo com clareza aquele valor, ou o quanto a percepção de valor dele, o quanto o seu produto ou serviço vai trazer um resultado ou vai resolver algum problema dele, cuidado com texto longo. É importante você mandar áudio. Por quê? O texto longo, ele tem interpretação e as pessoas cansam. E aí, quando as pessoas cansam, as pessoas têm preguiça, né, na verdade, de ler. Quando as pessoas cansam, ela para no meio do caminho, ela tem uma interpretação errada. Aí ela começa a fazer comparativos conforme a interpretação dela. E na sua comunicação, quem faz o comparativo é o profissional do mercado, do concorrente. Porque se você não fizer esse comparativo, a pessoa faz sozinha e do jeito dela, como a única verdade. Então, textos longos é proibido. E texto longo, sabe aquela pessoa que manda o orçamento, daí ela coloca, vai funcionar dessa maneira, no Pix é assim, no cartão é assim, no boleto é desse jeito, e aí ela começa a falar de todos os procedimentos, como que vai funcionar, e no final ela manda, fico no aguardo. Qual é a chance da pessoa vir responder ela? Se você já passou todas as informações possíveis dentro dessa mensagem automática pronta. Qual é a chance da pessoa vir negociar com você? Bom, no cartão não cabe no meu orçamento, no Pix muito menos, no boleto não tem a possibilidade porque eu tô com o nome sujo. Não serve para mim. É a hora que você também não tem uma taxa de resposta. Quanto mais informação você passa no seu orçamento, menos o seu cliente volta a querer falar com você. Que legal. E, Carol, você falou que tem uma técnica para olhadinha? Uma técnica para olhadinha.
Fala aí. As pessoas, elas entram na loja e falam, vou dar só uma olhadinha. E existem, neurologicamente falando, 7 segundos. 7 segundos para ela decidir sair da loja ou continuar na loja. E geralmente as pessoas, elas têm medo de abordar novamente. E você pode abordar até 3 vezes a pessoa dentro de uma loja, da maneira certa, né, gente? Então, o só dar uma olhadinha, ninguém entra numa loja só para dar uma olhadinha. Ela quer comprar alguma coisa. E eu falo, os clientes, eles não sabem o que eles querem. É você que direciona. Sim. Então, se o cliente ele tá só dando uma olhadinha, você vai dar esse tempo ali de 10 segundinhos para ele. Geralmente ele para numa gôndola, ele para numa arara, ele vai parar. E naquele momento você vai falar assim para ele, Carol, aproveitando que você só tá dando uma olhadinha, nessa arara, você viu essa novidade e você pega aquele produto. E aí vai abrir a porta para venda, porque a pessoa vai, não vi, não conheço. E aí você já teve uma experiência com outro produto similar, você começa a dar abertura para a pessoa. E aí a pessoa, ela quer que você acompanhe ela o tempo todo. Então, aí a pessoa que falou que só ia dar uma olhadinha ou que falou que não estava procurando produto específico nenhum, ela vai começar a te dar abertura para falar, então, aproveitando que você me mostrou, você tem tal coisa? Então, Sim. Isso é importante. Cliente aproveitando a olhadinha, cliente que entrou, não deu bom dia, boa tarde, boa noite, não tem expressão, você vai esperar um pouquinho. Você pode fazer a mesma coisa da técnica de olhadinha, aproveitando que você... Como que é seu nome? Sempre chama a pessoa pelo nome, gente. Sempre. O cérebro, ele entende o mínimo é 3 vezes em um atendimento, mas quanto mais você chamar a pessoa pelo nome, mais o cérebro dela entende que você tem um relacionamento. Cria conexão, né? E quem tem relacionamento aumenta o faturamento. Se você não cria uma conexão com o cliente, ali na hora já era. Então, o cliente que não chega com essa expressão, ou que ele fala que vai dar uma olhadinha, ele nem olha na sua cara, a técnica da olhadinha funciona, mas a técnica do elogio funciona ainda mais. Amei sua bolsa, amei seu cabelo, você viu ali na loja do lado que tem uma bolsa muito parecida com a sua, eu amei. Então, a pessoa que ela não tem expressão... Desarma. Carol, e a objeção do... eu vou pensar. Pode ser que a pessoa vá pensar mesmo. Se for um cauteloso. Se for um cauteloso, um estável, vai pensar. Sim. Agora, um interativo, se ele falou, vou pensar... Você usa o DISC para treinar a equipe? Às vezes. Legal. Mas eu ensino mais o comportamento do cliente, porque, assim, não é uma coisa muito fácil das pessoas entenderem. Mas eu uso muito na comunicação versátil para adaptar, né? O cliente do Vou Pensar, muitos gurus da internet colocam assim, você tem que perguntar, Carol, você vai pensar referente a quê? Vou pensar, vou falar com meu marido, vou pensar, deixa eu pensar. A questão é, qual é a pergunta correta para isso? O cliente, ele não pode sair da sua empresa com nenhuma objeção na cabeça dele. Porque lembra que eu falei do comparativo? Se você não trouxer comparativos dentro do mercado, quem faz é o próprio cliente, só que da maneira dele. E geralmente, quando ele vai pensar, ele vai para o concorrente. Então, quais são as perguntas que eu tenho que fazer para o meu cliente naquele momento? Carol, eu entendo, pensar é muito importante. Mas você vai pensar em relação ao preço, à entrega, à demanda, você precisa fazer perguntas, isso é o básico. Se ela falar que é preço, você vai perguntar sim para sua cliente. Fora o preço, o que eu preciso fazer para você fechar hoje? Ela vai começar a trazer as objeções da cabeça dela. Você não pode deixar o cliente ir embora com objeção. Você tem que fazer essa pergunta. Fora preço. Para você fechar hoje, o que eu preciso fazer agora? A pessoa não tem como sair disso. Você criou um ecossistema que a pessoa já não sai mais. E, Carol, o que você tem de dica diferente em relação a quem vende serviços, né? Dá um exemplo. Eu sempre gostei muito de venda, né? E me considero um bom vendedor, né? Tenho bons indicadores. Mas, por exemplo, no meu CRM, eu tenho clientes que converteram em um dia. Tá. Que acontece. Mas eu tenho clientes que levaram 192 dias para fechar um contrato. Tá. Como que a gente trata isso na área de serviço?
porque eu vejo isso com outros empreendedores. Às vezes, na hora de contratar um serviço, principalmente um contrato, que você vai ser contratado por um ano, né? Então, quando a gente fala de consultoria, contabilidade, treinamentos mais longos, auditorias, a conversão ela não é tão rápida, né? O que a gente faz para acelerar essa conversão? Porque hoje o cliente, quando é prestação de serviço, o cliente ele não vê como investimento, ele vê como um gasto. Então, enquanto as pessoas estiverem vendo como um gasto, mas quanto tempo você vai ficar aqui na minha empresa? Eu vou ficar 6 meses, 1 ano aqui. Exemplo, eu vou ter um gasto com você durante 1 ano. Então, quando você não tem a comunicação de valor, que você sabe realmente entregar para o seu cliente aquela solução que você vai trazer ele para o cenário de prejuízos, porque qualquer pessoa, seja um recrutamento, seja qualquer coisa dentro de uma empresa, do processo de pessoas, do processo de gestão. No final, o que a pessoa quer? Lucrar. Sim. No final, o que você vai trazer para mim? Vai aumentar o meu faturamento se eu desenvolver pessoas? Vai aumentar o meu faturamento se eu treinar a minha equipe? Vai aumentar o meu faturamento se eu fizer um treinamento de proatividade e motivação? Ele quer saber se o resultado dele vai interferir no faturamento dele ou não. Então, quando você não tiver uma comunicação de valor, trazendo ele para o cenário e a consequência do que está acontecendo na empresa dele, que ele vai ter prejuízos, qual é a primeira maior medo do ser humano? Não vou arriscar. Todo mundo vai falar a morte. Mas Eu ia falar morte. É o segundo. As pessoas têm medo de perder dinheiro, do prejuízo. Legal. Então, quanto mais você trouxer ela para o cenário, diagnosticando aquilo na empresa, que você é a solução, e trazendo ela para o cenário, que daqui para frente é prejuízo, o que vai acontecer se você não adquirir ou comprar o meu serviço? Vai acontecer X, Y, Z. Ela entende que é um investimento. Enquanto ela só entender que é gasto, ela vai ficar procrastinando. Você vai tentar ficar insistindo com ela o tempo todo. Carol, como vender serviços não sexys? Por exemplo, vender comida é sexy. Você tem aquela, nossa, preciso... Sedutor. Sedutor, né? Como vender, por exemplo, um serviço jurídico, e aí não tô falando de contratar um advogado na hora que você já tá ferrado. Tá. Contencioso, preventivo. Como vender, por exemplo, um contrato? Eu sou advogado, eu quero vender um contrato de uma assessoria preventiva para Carol. Precisa ter a habilidade dos 5 Vs da comunicação. Vamos lá, vamos falar sobre os 5 Vs. Comunicação não verbal, visual. Eu preciso entender realmente se você é autoridade suficiente para isso. Isso vai dizer muito a sua roupa, quem você mostra que você é. Falando de advogado. Se chega um advogado, uma advogada com qualquer roupa, eu já descarto a possibilidade de você fazer qualquer coisa comigo. Eu vi um médico esses dias de moletom e caterpillar. Eu falei, nunca vai aumentar o ticket da consulta dele. Não, e um jaleco encardido, amarelado também não, que é o que acontece muito. Então, a sua comunicação visual, ela é importante, tudo aquilo que não sai da sua boca, ela é importante e gera uma percepção de valor. Sim. A forma como você vai falar com esse cliente, que é a sua comunicação verbal, tudo aquilo, como você vai passar a sua oferta, como você vai entender a necessidade, porque hoje a gente fala muito de falar com o cliente, né? Muita oratória e pouca escutatória. Sim. Quando eu escuto o que o meu cliente tem a me dizer, eu consigo direcionar ele que eu sou a solução para isso. E que ele vai ter respaldo comigo, suporte comigo, se ele contratar esse serviço. Boa. Depois entra a comunicação vocal, que é esse tom de voz, né? O falar sorrindo, o entusiasmo, tudo isso é importante. E se for uma coisa mais séria, uma coisa, por exemplo, eu vou vender, vamos falar aqui, plano de saúde, né? Falar sobre os idosos. Eu não posso ter um entusiasmo falando de pessoas que podem morrer daqui 5 anos. O seu tom de voz tem que ser mais baixo, mais acolhedor. Um tom de voz, eu tô tendo empatia que daqui 5 anos seu pai vai morrer, mas eu tô aqui para te ajudar, entendeu? O vocal, a comunicação vocal é o que determina a tomada de decisão. Depois entra a comunicação de valor. O que valor você vai gerar na vida do meu cliente? Se eu não transformar algo na vida do meu cliente, ele nunca vai comprar o meu serviço. O que o seu serviço vai transformar na minha vida?
pessoal e profissional. Eu vou realizar algum sonho se eu contratar... CPF e CNPJ juntos. Exatamente. São elos que não se separam. E depois a comunicação versátil. Eu consigo me adaptar ao comportamento do meu cliente? Eu consigo me adaptar se ele é um cliente mais executor, aquele tratorzão que não quer saber disso, lá para frente eu resolvo. Eu consigo mostrar o cenário para ele, se lá para frente o seu problema vai ser maior? Então, essa comunicação tem que estar no advogado, no médico, em tudo. Se você não tem essa comunicação, você não vende. E essa comunicação versátil, Carol? Por exemplo, você fala de se adaptar. Mas e quando, para o meu negócio, eu não posso me adaptar? Ou não é estratégico me adaptar? Por que não seria? Dando um exemplo hipotético. Às vezes eu vejo um empreendedor querendo vender para todo mundo. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. A Carol vai comprar meu produto, a Maria vai comprar meu produto, o Felipe vai comprar meu produto, e aí eu vou me adaptar, só que a Carol não está buscando o produto A, ela está buscando o produto B. Aí eu vou ter que pegar, moldar o produto A até ele parecer ser o produto B, porque eu quero vender para a Carol. Né? Vou dar um exemplo, eu vendo na Advice Contabilidade e Contabilidade. Sim. E aí o cliente fala, não, mas eu não quero utilizar tecnologia. Não quero usar o aplicativo Advice, onde eu consigo fazer solicitação, avaliar atendimento. Eu quero que você mande um motoboy trazer o Olerite aqui. E aí você não faz. Isso é inegociável, porque eu utilizo a tecnologia como ferramenta de ter melhores preços e melhorar a experiência. Né? E pensando em segurança de dados e tudo mais. Estava na barbearia esses dias, chegou um motoboy trazendo uma guia de imposto para o barbeiro pagar. Falei, puta que pariu, que precariedade. Ok, tem público para todo mundo, mas faz o menor sentido, não é inteligente, não é estratégico, não é econômico. Então, isso é porque é um target da minha empresa, tá? Então, por exemplo, nesse caso não seria vantajoso, interessante a gente se adaptar para ter o cara que quer um motoboy para levar uma folha de papel. Já escutou isso entrar no processo de vendas? Antecipação de problema? Sim. Antecipação de problema. Quando você fecha um negócio, você vai lá e fala assim, Carol, como que vai ser a sua jornada agora? Como que vai ser a sua jornada? A partir de agora, você vai ter que criar algumas habilidades, porque a gente vai encurtar o seu caminho. Então, a gente vai dar todo o suporte para isso, mas não existe mais motoboy, não existe mais. Você já antecipa o problema logo quando o cliente vai fechar. E você faz um objetivo contrato com ele. Quais são os combinados? Quais são os combinados? Então, por exemplo, você fica confortável com essa situação? Lembra que quem faz pergunta ganha o jogo? Você fica confortável com essa situação? Não, eu fico. Então, ele já está ciente do que vai acontecer lá na frente. Então, ele sabe que não vai o motoboy. Então, ele nem vai te pedir. Então, quanto mais... Gente, é assim... Antecipação de produto é só quando ele fecha. Antecipação de problema é só quando o cliente já fechou. Porque você vai antecipar problema para o cliente antes dele fechar e falar, é muita burocracia, não quero. Entendeu? O cliente quer encurtar a jornada dele. Mas se você, depois do fechamento, vamos aqui reler o contrato, vamos aqui colocar algumas questões. Fica confortável assim para você? Porque o nosso diferencial é exatamente isso, encurtar o seu caminho. Quanto mais eu encurto o seu caminho, mais a sua empresa fica autogerenciável. Não precisa de você. E você vai ajustando esse processo no longo do caminho, né? Eu me lembro que uma vez aconteceu uma questão comigo, alguns anos atrás. O cliente fechou, né? A gente fez o planejamento tributário, a gente mandou para ele e tal. Detesto. Aí ele recebeu a primeira guia dele. Ele falou, tá, mas você não falou que tinha que pagar imposto? Eu falei, senhor, você sabe que você está no Brasil? Que mundo você vive? Você não tá na Paris. Não, mas você não me falou que eu tinha que pagar imposto. Porque o óbvio tem que ser dito. Então agora te manda no e-book do cliente. Você recebe sua guia para você pagar tal dia. Tem que ter uma cartilha. Isso é legal você falar. Na minha empresa, olha que doido, eu tinha mais de 5.000 clientes entre farmácias e lojas de cosméticos, né? Porque eu vendia maquiagem. A gente precisou fazer uma cartilha para eles, porque não era óbvio o processo, como chegava a mercadoria. Então, a gente fez uma cartilha. A hora que o que não era com o nosso entregador, que era da região, ia por correio, por transportador. Então, a gente fez uma cartilha. Olha, vai chegar o produto, abra a caixa, vê se está tudo feito corretamente. Caso esteja alguma divergência, você entre em contato rapidamente com o seu vendedor para que ele possa resolver. A gente fez uma cartilha,
Porque não era óbvio para o cliente que ele tinha que abrir a caixa. Aí ele vai abrir a caixa 3, 4 dias depois, tem paleta quebrada, tem produto avariado, ou a caixa chegou amassada, eu não consigo mais resolver o problema para você de forma imediata. Então, tudo aquilo que tem precedentes dentro da sua empresa, você precisa montar uma cartilha, que a gente chama na venda de antecipação de problema. Tipo o FAQ, né? Eu estou antecipando, olha, pode acontecer isso, e se acontecer isso, você vai entrar em contato comigo imediatamente. Então, você está confortável com essa situação? Estou. Então, a partir daqui, você já está ciente, já é óbvio para você. E é nessa hora que todas as dúvidas dele vão começar a aparecer, porque ele não está acostumado com esse processo. E quando você traz a sua comunicação de valor, nos 5 vezes a comunicação, uma delas é você falar sobre o porquê que eu faço dessa maneira. Por que a minha empresa faz dessa maneira? Hoje no mercado a minha empresa faz dessa maneira porque as outras fazem dessa forma, o que não ajuda você em nada. E a minha empresa, fazendo todo esse processo, vai te trazer mais rentabilidade, rendimento no seu time. Qual é a transformação? O cliente quer transformação. Sim. Então, você tem que trazer o óbvio para ele, antecipando tudo que ele pode ser que ele fique desconfortável ou não. Você vai resolver ali na hora com ele. Legal. Carol, esse processo de você vender sua operação, como foi a sensação, o sentimento? Como foi isso? Porque é uma grande conquista, mas também é você pegar o seu filho e emancipar seu filho, não é? Não, na verdade... Ao mesmo tempo, eu estava cansada, na verdade. Eu cuidava de uma equipe de 40 representantes comerciais, né? Então, e eu já estava nesse processo de mentoria e treinamento. E eu descobri uma nova profissão em mim. E eu estava apaixonada, porque eu já dava treinamentos para os meus clientes, né? Inclusive, na pandemia, eu ressuscitei muitos clientes ensinando eles venderem. Legal. Então, foi quando eu tive essa virada de chave, pegar toda a minha experiência, a minha jornada, vou ensinar os meus clientes a venderem para eles poderem pagar os boletos que estão atrasados comigo. Então, porque é um efeito dominó, você não me paga, eu não pago o fornecedor, eu não pago nada. Então, eu tive um insight, falei, vou salvar eles para salvar a minha empresa. Carol, a proposta do Papo Empreendedor é a gente trazer aquela conversa que está no almoço de domingo, aquela conversa do barzinho, do rap, pela internet, para nossa audiência. Quando o papo é empreendedor, o papo é empreendedorismo, qual o tema que não falta na mesa para você? Fora vendas, né? Fora vendas. Porque a gente falou básico do básico do básico aqui, Sim. né? Eu acho que, falando de empreendedorismo, disciplina. Fazer o que não tem vontade de fazer, mas precisa ser feito. Porque afinal nós não somos uma criança mimada que pode fazer o que a gente quer na hora que a gente quer. Não. E o motivo, eu falo assim, motivação não é algo que alguém vai te dar. Para você ter motivação, eu preciso de um motivo para entrar em ação. E eu só consigo ter essa constância para ter a motivação se o meu motivo for muito forte. Então, hoje a pergunta vai ficar aqui. Qual é o seu motivo? Boa. Né? Por que você está fazendo aquilo que você está fazendo? Se eu tiver esse motivo, por exemplo, a minha filha está aqui, ela é um motivo. Qual o nome da menininha? Cecília. Cecília está aqui nos bastidores. Ela é um motivo, os meus filhos são um motivo, o meu marido é um motivo, a minha família é um motivo. Eu preciso de um motivo para entrar em ação. Depois que eu entro em ação, eu preciso ter constância e disciplina. É isso. Muito bom. O Simon Sinek fala, né, na lógica do círculo de ouro, né, de começar pelo porquê. Do porquê. Não o que a gente faz. Exatamente. Carol, as pessoas que querem contratar sua consultoria, querem conhecer você, acompanhar as dicas, você está lá no Instagram bem ativa, né? Super ativa, dando dicas, né? Como que as pessoas... Cheia de técnicas, não é dicas, são técnicas. Quando a gente fala de vendas, é técnica e método o tempo todo. Como que as pessoas te procuram, te acham, te encontram nas redes? Na rede social tá carolveiga.mqv e lá tem o Linktree, lá acessa lá, tem consultorias, treinamentos, é só acessar lá e eu vou com todo prazer ajudar e transformar a vida das pessoas, porque eu falo que eu transformo vidas, né? Porque a partir do momento que eu faço bater meta e faturar, as pessoas começam a realizar sonhos, né, Fê? Então, muito bom. É isso. Carol, muito obrigado por essa energia, por essa troca aí eu que agradeço. Com a gente, com a nossa audiência.
muito valor, muita técnica, né? Não dica, muita técnica. Eu não dou dica, eu dou técnica. Para a galera vender. Acho que, pessoal, você que está empreendendo, você que é gestor de uma empresa, líder de departamento, às vezes a gente cai na tentação e fala, não, eu não preciso ter habilidade de vendas, eu não preciso saber me comunicar, eu não preciso saber de marketing. A gente precisa, né? A gente é multifunções, multipapéis, e nós precisamos, a todo momento, vender nossa imagem, vender nosso conhecimento, vender nossa energia e vender o produto também. E se você tem habilidade, eu brinco, se você tem habilidade de se comunicar da maneira certa, que são 5 vezes a comunicação, nem técnica você precisa. E aí é treinar, 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 treinar até virar habilidade. Muito Vendas bom. É treino. É o tempo todo. Carol, muito obrigado pela sua agradeço. companhia. Pessoal, você que quer acompanhar nosso conteúdo, assistir os outros episódios de Papo Empreendedor, vocês já sabem, vocês bastam procurar pela gente no @Papo Empreendedor em todas as plataformas de áudio e vídeo. E você que quer trocar uma ideia comigo, marcar um café, fique à vontade lá no @Felipe Silva no Instagram. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo Papo Empreendedor.